Vamos falar de segurança no tráfego aéreo. Será que o número de acidentes realmente aumentou ou estamos diante de uma maior percepção de risco? Para esclarecer esse cenário, conversamos com ele, especialista em controle, no controle de tráfego aéreo. Quem é que sabe os aviões? E professor também da Tuiuti. A Tuiuti, segura, quero ver a Tuiuti. Olha o que ela fez. Vem pra cá, Fábio Schreiner de Oliveira. Essa feira aí, meu. Ô, Fábio, obrigado pela presença aqui no Boa da Pan, viu? Obrigado mesmo. A Tuiuti, claro. Prazer estar aqui com vocês. Nunca queria agradecer a oportunidade de falar com o pessoal tão selecionado assim. Imagina que é isso. O prazer é nosso de ter você aqui, Fábio, que é especialista, né, em controle de tráfego aéreo, e é um negócio muito importante, e creio eu que o brasileiro agora tá vendo com olhos diferentes da importância que tem esse trabalho, né, na aviação brasileira, né? Isso é de extrema importância falar para toda a população. Acho que todo brasileiro e todo mundo precisaria saber a quantidade de pessoas que trabalham para que uma aeronave saia de um lugar para outro. É impressionante. Tem muita gente, tem uma estrutura gigante do comando aeronáutico para que uma aeronave possa sair com segurança de um lugar para outro. E o controle de tráfego aéreo é um deles. Caramba, né? E o pessoal anda meio preocupado também, porque notícias, né, de aviões que caem, não sei o que, o pessoal começa a achar que vai cair avião toda hora, né? Isso, a gente teve aqui registrado em 2024 175 acidentes aéreos em todo o Brasil. Aí, considerando essa última década, isso foi o maior número de acidentes no ano. O que você acha que pode explicar esse aumento? Tem mais avião no ar, é isso? Tem. Obviamente que todo ano aumenta a quantidade de aeronaves, né? Mas também incrementa tecnologia, incrementam treinamentos, né? Nós temos um sistema de tráfego aéreo excepcional no Brasil, está entre os 10 melhores aí do mundo, com toda certeza. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 30 anos no controle de tráfego aéreo e sei que da seriedade que o controle de tráfego aéreo trata os seus passageiros, o seu cliente final. Boa, caramba. Eu fico curioso a hora de arremeter, né? Como é que vem essa... Porque o avião vem... Quem decide? É o tráfego aéreo ou o piloto que decide na hora? Qual que é o comando? O tráfego aéreo, né? Que chega e fala, você vai ter que arremeter. O cara tá ali, tipo assim... vamos chegar em casa, eu vou chegar em casa, tomar um banho. Cara, é muito louco aquilo ali, né? Como é que surge essa situação para arremeter? São vários fatores. Vários fatores para que a aeronave arremeta, né? Desde o fator onde a aeronave... Cachorro na pista. Isso, o piloto ele pode perceber uma desestabilização da aeronave, ele pode perceber alguma coisa que leve, né, a aeronave o procedimento de arremetida executar o procedimento de arremetida que seja mais seguro do que pousar. Pode ser o controle de tráfego aéreo, pode ser um cachorro que tenha entrado na pista, pode ser uma incursão em pista, de repente uma aeronave que deveria parar num determinado ponto não parou, uma pessoa que entrou, enfim. Existem N fatores para arremetida, mas é importante falar que a arremetida é um procedimento completamente normal. Ele é previsto em carta, existe o gabarito de segurança e o controle de tráfego aéreo está ali para poder auxiliar o piloto numa nova aproximação, caso ele queira. Eu lembro uma vez, teve caranguejo na pista, foi, não sei louco. Foi, né? Acho que eu já vi caranguejo, já vi peixe na pista, algumas coisas malucas. Peixe? Caramba! Cara, mas não é melhor o avião passa por cima, você peixe, esse caranguejo? Não, mas veja, isso aí existia um conceito chamado FOD, que passou a chamar FO, né? A preocupação é de repente entrar alguma coisa no motor da aeronave, de repente perder o controle da aeronave, e aí nós temos com toda certeza um acidente. Então é melhor arremeter mesmo. Boa. Mas, Fábio, você comentou sobre o Brasil estar num top 10 de um trabalho excelente de tráfego aéreo. O que diferencia o Brasil desses outros países em questão de segurança? Como que está o trabalho atualmente? Veja, o Brasil é signatário da OACI desde 1944, né, na Convenção de Chicago, né? E existe uma espécie de ranqueamento, existe uma espécie de auditoria que é feita por essa organização desde 1944 em todos os países do mundo, né? E o Brasil hoje ele segue mais de 95%. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo tem, por exemplo, mais de 95% de conformidade com as regras internacionais. Né? Então isso, com toda certeza, coloca o Brasil ali entre os países mais seguros a se voar. E a gente vê esses acidentes também, Fábio, mas são aeronaves menores, né? A gente vê muito nos voos comerciais, assim, né? O que acontece que... Isso é bastante interessante.
acho que o público também merece saber que a investigação, ela acontece por um órgão chamado CENIPA, e o CENIPA ele é responsável por investigar e determinar quais são os fatores que contribuíram para aquele acidente. Né? E o resultado, que chama-se relatório final, ele é completamente público. Qualquer pessoa pode acessar o site do CENIPA e verificar. E eu faço isso quase que semanalmente com os meus alunos, que devem estar assistindo aí, o pessoal da Universidade de Tuiuti, do Aeroclube, do Paraná, enfim. A gente percebe claramente que a grande maioria dos acidentes acontecem lá no interior, né, com aeronave de pequeno porte, com 1, 2, 3 pessoas a bordo, né? Sim. E acidentes com companhia aérea são extremamente raros. Verdade. Extremamente raros. Saiu em fevereiro, saiu um anuário lá da IATA, que é a Associação de Transporte Aéreo, que fala que um acidente acontece a cada 880 mil voos. Nossa Senhora. Então é extremamente seguro, né? Eu tenho que dar... Bom, se for comparar com um carro... Não, eu tenho que comparar isso aqui, que é impressionante. Um aluno, um aluno Patrick, fez essa pesquisa para mim, olha só. National Geographic. A queda de cocos na cabeça, por mais surreal que pareça, provoca morte de cerca de 150 pessoas por ano. Morre mais gente com coco na cabeça do que de avião. Cara, como é que pode? É muito a seguro, probabilidade mais fácil de ganhar na Mega do que estar no acidente aéreo. Um negócio absurdo. É que daí também não tem como culpar se tem um azarado no seu voo. É que pra acontecer, né, o pessoal fala aí, realmente um acidente aéreo tem que ter uma junção de vários fatores para aquilo acontecer, né? Que é muito difícil. Uma cagada cósmica. É o que a gente chama, que a gente aprende lá desde sempre, lá da teoria do queijo suíço ou dos dominós, né? Tem que acontecer um alinhamento de fatores para que isso aconteça. Né? Então é muito difícil. E hoje em dia nós aprendemos muito com essas investigações e nós praticamos, né? O que nós aprendemos. Ou seja, vão se criando filtros e mais filtros e vai deixando a aviação cada vez mais segura. Olha só, e hoje aqui no Boa da Pan recebendo ele, especialista em controle de tráfego aéreo, professor da Tuiuti, grande Fábio Schereiner. Ô Fábio, até ia perguntar agora, ia deixar mais pro final, mas a galera que quer ser profissional na área de tráfego aéreo, como que funciona? Porque é uma profissão que a gente, né, sabe que tem muita gente trabalhando, porque, né, tem os aeroportos e tudo mais, mas não é um negócio muito comum de se ouvir. E tem então um curso para se tornar profissional. Tem. Hoje a formação do controle de tráfego aéreo fica a cargo do Comando Aeronáutico. Né? É um concurso que se faz, infelizmente não é muito divulgado, mas é um concurso que se faz, na verdade são 2 concursos por ano. E você entra numa escola chamada Escola de Especialista Aeronáutico, e desculpa, eu preciso falar, hoje é dia 25 de março, né? Hoje é dia do especialista. Sim. Todos os formados nessa Escola de Especialista Aeronáutica têm ele tem assim, uma importância bastante grande, né, nessa segurança da aviação. E hoje é o dia do especialista. Então, parabéns aos especialistas. Então, essa formação é feita pela essa Escola de Especialista Aeronáutica. Temos um período de 2 anos de formação, onde você entra nessa escola, já começa a receber para isso, é bastante interessante isso aí. Sim. E você, nesse período de 2 anos, você recebe a instrução para se formar naquela área, em controle de tráfego aéreo, em administração aeronáutica, em meteorologia, enfim. O controle do tráfego aéreo tá nesse pacote. E sai sargento da Força Aérea Brasileira. Se forma 3º sargento e sai com uma farda que a mulherada fica de ouro. E é bom pra casar, você pode casar com a farda, né? Tá na moda aí. É chique pra caramba. Qual a jornada de um controlador de voo? Quantas horas por dia? Porque o cara tem que estar bem atento, né? Não pode estar meio sonolento. Eu, se estivesse lá, tava ferrado. Por isso que você está aqui. Acho que... Nossa, nem lembrei que aquele avião da Terra pra estar agora aqui. Nossa, aí... A gente segue padrões internacionais, né? Então nós temos uma regulamentação própria para isso. Então um controlador de tráfego aéreo não pode ficar muito tempo trabalhando, né? Então ele tem um período de 1, 2 horas ali que vai trabalhar no máximo, daí vai ser rendido, vai folgar um pouco, né? Depois vai voltar para a posição novamente, né? Então é extremamente regrado isso aí. 1, 2 horas, sai, vai descansar. Descansa 15, 20 minutos, né? Isso depende do tráfego, depende do volume. Às vezes tem que trabalhar um pouco mais, às vezes trabalha um pouco menos. Cara, e como é que... Eu fico imaginando como é que é o telão disso aí. Deve ter, porque o Flight Radar, a gente vê pelo Flight Radar ali, já é uma coisa que, pô, né...
Tipo, você ficar olhando assim, cara, tem um monte de avião aí e você não... Cara, eu imagino que doideira, imagine pra vocês lá, o controlador de voo e... Sabe que é interessante isso aí? Porque assim, eu também comento com meus alunos, né, que quando vai fazer algum tipo de visita ao controle de tráfego aéreo, né, parece que vai entrar numa sala da NASA, não tem nada disso. Isso que eu imagino. Olha, cara, eu imagino Você isso vê, também. eu pensava isso também. Cara... É assim, lógico, tem toda uma estrutura, como eu falei, estrutura gigante do Comando Aeronáutica para que o controle de tráfego aéreo seja efetivo, né? Mas a sala em si é um tanto quanto modesta. As pessoas até pensam que é muito mais do que realmente é. Ah, mas eu quero conhecer mesmo assim. Com certeza eu posso falar para o pessoal da Aeronáutica que estão convidadíssimos para conhecer e de repente fazer um trabalho lá que é importante mostrar para a população quão seguro eles estão. Pô, legal, dá pra, Gavião, você ir lá, né, gravar lá dentro. Bem, amigos, falamos ao vivo da sala de controle aéreo. Olha aqui, olha quem é que sobe, desceu, olha lá, que lá, azul, veio, desceu. Também não sei se é uma boa ideia, vai ter a concentração deles. Vem pra cá, deixa o aviãozinho, vem pra cá, fala comigo, aqui é da Azul. Mas, hein, Fábio, e pros próximos anos, esse avanço de tecnologia, IA, como que tá a área de vocês de tráfego aéreo? Ela já tá absorvendo muita coisa, que é pura tecnologia, né? Vocês trabalham com satélites, aquela coisa toda. Como que tá pros próximos anos o trabalho de vocês com esse avanço tecnológico que a gente tá tendo, principalmente com a IA, né? Veja, a gente tem o ICEA lá que faz pesquisas aí do controle de tráfego aéreo para incrementar o nível de segurança, né? E tem pessoas que tem países que estão muito na frente do Brasil em controle de tráfego aéreo, né? Então a gente sim, o Comando Aeronáutico tá preocupado, né, com essas evoluções, né? Com toda certeza eles buscam aí fora, né, tecnologia para incrementar. A última tecnologia que nós tivemos aí que foi bastante interessante, que eu acho interessante falar, é um sistema onde as aeronaves elas transmitem a sua posição para poder incrementar o número de aeronaves, né, sob a tutela do controlador de tráfego aéreo, que é uma tecnologia DS Bravo, DS Charlie. Nós temos também sistemas aí no controle de tráfego aéreo do Brasil, onde eles monitoram, né, desde a saída da aeronave até a sua chegada, ou seja, hoje nós, com toda certeza, uma aeronave que está voando aqui para Curitiba, o controlador de tráfego aéreo sabe em que minuto que essa aeronave ela vai pousar. Né? Essa previsibilidade é dada através de um software chamado AMAN, que é o Arrival Management. Assim, tem várias tecnologias aí que estão sendo incrementadas no controle de tráfego aéreo, todas elas para aumentar o nível de segurança. E a gente vê muito empresário, seus jatinhos para cá. Aí tem um piloto que tem que fazer o seu plano de voo. Isso. Ele faz o plano de voo, manda para vocês têm que autorizar para depois ele decolar. Como é que funciona? Tem todo um processo, né? Que legal, o piloto, olha só, pergunta técnica, né? Ele tem. Veja, mentira, não tem. Eu vou contar daqui a pouco a tua história. Conta depois. O piloto, para que aconteça um voo, né? O piloto ele faz um planejamento de voo, ele senta ali por 1, 2 horas, planeja todo esse voo. 2 horas? Ele precisa saber a quantidade de combustível de colocar na sua aeronave. Legal, é muito sério. Então ele senta, ele faz seu planejamento de voo, né? Ele entrega esse planejamento de voo para a IS. A IS, que é o Serviço de Informação Aeronáutica, ele acaba distribuindo para todos os órgãos responsáveis por esse voo, né? E daí que ele vai para a aeronave. Ele vai para a aeronave, começa a preparar a aeronave e nesse momento que ele já prepara, depois, né, que ele já preparou a aeronave, que ele vai saber que realmente é aquela trajetória que ele vai seguir. Né? Passa pela torre de controle, decola com controle de aproximação, né? E o voo instrumento, que a gente chama das empresas aéreas, ele é completamente 100% controlado, né? Sabe-se, conversa-se diretamente com o piloto desde o momento do acionamento até o corte dos motores lá no destino. Nossa, esse trabalho é fantástico, né? Sim. Como que pode, né? É uma organização, assim, sobre-humana, né? É um negócio maluco. Você parar pra pensar, imagina, né? Agora se a gente abrir você falou agora há pouco, o Flight Radar. Tem milhares de aviões, cara, né, muito no louco, ar agora, né? Tudo. E milhares de profissionais trabalhando para que isso, né, saia do chão, volte pro chão em segurança. O pessoal tá aqui no WhatsApp mandando mensagem no 3501-1039, além de concorrer aqui ao par de ingressos pro Risorama, participando da entrevista hoje com o professor Fábio Schreiner.
E o Reinaldo mandou mensagem, ó, sou piloto de helicóptero, fui aluno do professor Fábio. Não pega um engarrafa. E vou falar pra vocês, Tá o fazendo melhor controlador de voo e o melhor professor de navegação do Brasil. Olha aí, ó. professor. Show de bola. Exagero, isso é exagero. Muito bom. Ó, o cara deixou de olhar o trânsito no céu pra mandar essa mensagem. Caraca. Depois eu deposito, Reinaldo. E fora no YouTube, hein? Tem um monte de gente aqui mandando mensagem. O Washington Cordeiro, o melhor professor do mundo. Olha aí. O Daniel Teixeira também tá aqui com a gente. O Dom Machado. Tem um monte de gente mandando mensagem aqui sobre esse assunto que é muito interessante, ainda mais no dia de hoje, né? Que é dia do especialista de aeronáutica. A gente comentou aqui no começo do Bodapô. O professor também, né, pontuou aqui. Pergunta... Eu ia comentar só, Fer, falar que a gente vê às vezes os comentários de que a galera é muito tranquilo, né? O piloto ali, o copiloto, quando acontece alguma situação, a comunicação com vocês, ali, com o controle de tráfego, é sempre muito tranquilo. A gente percebe que é uma galera que tá extremamente preparada e é muito fria, assim, né, pro que tá acontecendo. A gente não vê muito a galera falar que, o cara ficou um pouco assustado e tal, só nesses áudios que vazam aí de caixa preta que a gente vê um pouco de desespero, mas... como que é essa comunicação entre vocês na hora que o cara fala que tem algum problema? Como acontece isso? Eu acho que isso é de ambas as partes, né? Tem aquele ditado que fala que quanto mais a gente treina, mais sorte a gente tem, né? Boa, é verdade. É verdade. É bem por aí, né? Eu acho que a formação de piloto é fundamental. Tanto a formação do controle de tráfego aéreo como dos pilotos, né? Os treinamentos de emergência, eles são treinados, né? Para que quando aconteça, e tomara que não aconteça, né? Mas quando acontecer isso aí, ele vai ser tratado da maneira mais fria possível, mais profissional possível. A comunicação feita entre controladores de voo e pilotos é feita de maneira padronizada no mundo inteiro. Ou seja, um piloto que vai pousar aqui em Curitiba, ele recebe exatamente a mesma frase em qualquer lugar do mundo, observando logicamente a língua, né, daquele país. Mas isso é um item de segurança, né? Porque quando o piloto escuta alguma coisa diferente, ou o controlador de tráfego aéreo escuta alguma coisa diferente, é para chamar mais atenção. Então são frases padronizadas que nós utilizamos na aviação. Ó, eu tenho duas perguntas. Opa! A primeira é, a gente falou aqui sobre plano de voo e tal, tudo dentro dos conformes, né? Sim, mas a Força Aérea também tem um trabalho muito importante, principalmente em regiões de fronteira, né? De aviões que entram ilegalmente, de tráfico de drogas, essas coisas. Como é que o Brasil está nesse sentido? Como está a nossa tecnologia para defender o nosso espaço aéreo? Olha, eu sinceramente eu passei 30 anos na Força Aérea, me aposentei faz um ano e pouco, sou controlador de tráfego aéreo aposentado da aeronáutica, né? E eu sempre releguei a um segundo plano, mas nos últimos anos eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais o trabalho da Defesa Aérea, e é um trabalho sensacional, sensacional. O Brasil realmente, ele cuida das suas fronteiras, e quando entra alguma aeronave que não seja conhecida, esteja mal intencionada, ela é interceptada, sim. E acontece todo o procedimento padrão para isso, né? Que eles infelizmente caem, né? Toda vez. Não, a grande maioria das vezes eles são interceptados, e a grande maioria das vezes o próprio piloto da aeronave que está de maneira ilegal ali, ele acaba executando um pouso forçado numa estrada. Olha aí. Agora o abate ele é o último caso. Mas seria melhor. Tá. Dependendo do caso. A minha segunda pergunta, eu acho que é ainda mais importante que a primeira. Eu acho que ele tem. Na sua experiência profissional. Ele tem algum aviãozinho trazendo droga pra ele, professor. O senhor já viu. Como fazer, né? O senhor já viu algum OVNI? Olha, eu. Essa eu gostei. Eu acho que sempre que a gente tem um profissional de aviões por perto, a gente tem que perguntar sobre OVNI. Boa. O comando aeronáutico que me desculpe, mas sim, eu já teve a noite dos OVNIs, né? Tem aí vídeo aí na internet, né? Que aconteceu lá em São Paulo, São José dos Campos, né? Sim. Mas eu tive sim a oportunidade de ver alguma coisa assim, relatei, mas eu nem acredito e nem desacredito. Mas o procedimento é qual? É avisar o seguinte? Avisar, aconteceu alguma coisa aqui, tô vendo, né? Tive a oportunidade de não ver sozinho, né? Tá no radar, tem alguma coisa errada, sumiu. Na verdade, aquele dia não apareceu no radar, eu vi visualmente. Caramba! Louco, professor. Eu tive a oportunidade de ver, mas assim, sinceramente, não... Como desconheço do assunto, então nem acredito nem desacredito. Alguma coisa era. Não, até porque o OVNI não quer dizer que vai ser um ET, né? Pode ser uma tecnologia, sei lá, da China, espionando a gente. Querendo colocar no da China, Pode. né? É que o Zico não gosta de ver ele nervoso.
Eu não falo isso, já me Mas pode, porque é verdade, o fato de ser óbvio não quer dizer que é ter. Realmente pode ser coisa de, sei lá, espionagem, coisa do Pode tipo, ser. né? O Skylab, né? Skylab. Mas, e, professor, quando a gente vê muito aqui perto da RIC aqui, pô, às vezes o avião fica dando 10 voltas aqui, daí fica esperando que tem que liberar. Ele é tudo cronometrado pra chegada e saída do... Geralmente o que acontece? Tipo, ó, aconteceu alguma coisa aí que um avião atrasou, agora você vai ter que esperar um pouquinho. Aí tem o lance do combustível também, que não pode dar tanta volta, né? E como é que é feito esse cálculo do combustível? Esse cálculo do combustível é interessantíssimo falar, né? Diga-se de passagem, a aeronave cair por falta de combustível deveria ser impossível acontecer. Né? Porque existe um cálculo de autonomia mínima regulamentar, onde o piloto ele faz um cálculo necessário para colocar a quantidade de combustível para que ele vá para o destino, para que ele vá para o outro aeroporto, para ele fique voando mais um tempo. Então, a aeronave cair por falta de combustível não deveria nunca acontecer, né? Mas quando as aeronaves elas estão, a gente chama de espera, né? Quando elas estão fazendo espera aqui, alguma coisa aconteceu no aeroporto, seja uma aeronave que travou os pneus na pista, ou de repente foi encontrado algum detrito na pista que tem que tirar, cachorro. Voltamos para aquele assunto do cachorro. Enfim. Tá. Caranguejo, peixe. Legal. Enfim, existem vários motivos aí para a aeronave ficar circulando, né? Até mesmo porque pode acontecer também do piloto perceber alguma situação ali na aeronave que ele precisa verificar antes de executar o pouso, né? Então ele fica ali circulando para poder verificar realmente o que aconteceu na aeronave, o que está acontecendo na aeronave. Pode ser. Mas em caso de emergência, acho que eu vi isso em algum filme. Tem como abastecer a aeronave no ar? Isso é possível? Não, tem algumas aeronaves, né? As aeronaves da Força Aérea. Premonição. O meu conhecimento é de filme. Assista agora. Acertei, O cara com um especialista na bancada e aí ele manda uma dessa. Não, eu vi num filme mesmo. Isso, tô perguntando se é possível, cara. É o filme do Tom Cruise, né? Exatamente. Força Aérea 1. Deixa eu me responder. Na verdade, eu queria só adequar, assim, eu tô longe de ser um especialista, né? Eu sou um entusiasta de aviação, estudo um pouco aviação, né? Eu tô longe de ser um especialista. Mas o abastecimento em voo acontece sim, mas em algumas aeronaves da Força Aérea, né? Força Aérea. Então não é qualquer aeronave também. Não, olha lá, não é qualquer aeronave. Olha lá, tá vendo ali? Parece um cordão umbilical. Que legal. Viu? E professor, mais risada. no seu tempo de tava trabalhando, já exercendo a função, aconteceu algum acidente grave que tiveram que te chamar e falou, e aí, vamos conversar, piloto, o que vocês conversaram antes, vamos pra Caixa Preta, você teve alguns acidentes assim que teve que... Graças a Deus comigo assim, eu não tive tive a sorte de não ter nenhum acidente comigo. Eu tive acidentes que aconteceram com colegas, trabalhei os últimos 10 anos da Força Aérea na investigação de ocorrências de controle de tráfego aéreo, né? Mas acidente, graças a Deus, não. Tivemos alguns acidentes aqui em Curitiba, sim, onde tivemos, infelizmente, algumas vidas foram ceifadas aí, mas tem que ser tratado com seriedade, tem que ser tratado com o maior respeito possível. Isso aí, e, logicamente, aprender com esses erros para poder não acontecer novamente. É a filosofia de Cipaé. Aproveitar aqui, ó, pergunta da audiência no WhatsApp 3501-1039, o Elindelcio Mineiro. Com o nome desse de Santa Felicidade, ele mandou, ó, mora bem, querido. Lugar de ouro de Santa Felicidade, ele falou, pertinho do terminal de ônibus. Ele é bom, hein? É bom. E ele falou o seguinte, pergunta pro professor se os voos de emergência, se precisa ser, esses que precisam ser feitos às pressas, como helicóptero, até mesmo aviões de pequeno porte, levam aí os acidentados, precisam ser avisados antes. Como que funciona? Porque realmente, né, num momento de urgência ali... Por resgate? Os resgates. Saiu um helicóptero agora do corpo de bombeiro para resgatar, tem que ser avisado, né? Existe não sei se eu entendi bem a pergunta, mas existe toda uma prioridade para isso. Né? Se, por exemplo, acontecer alguma coisa de um acidente, sei lá, um acidente automobilístico aí no meio da serra, algo parecido com isso, ou alguém precisa de uma atenção imediata, né? Então, sim, existem aeronaves preparadas para isso, o controle de tráfego aéreo tem a obrigação de dar prioridade para essa aeronave sai rápido, né? Tem algumas aeronaves que tem que retornar, outras aeronaves são retiradas da frente para que ela possa pousar, né? Então existe sim todo um treinamento para isso. Os controladores de tráfego aéreo passam todo ano
né, um período lá em São José dos Campos para treinar exatamente esse tipo de situação. Ainda bem que nós não temos muito, mas sim, há todo um treinamento e há todo um protocolo para que quando aconteça alguma emergência, sim, dê prioridade para essa aeronave. Pô, Caramba, que papo, hein? Excelente. Eu sou Sensacional. mecânico, né? Cara? Eu vou fechar com isso, professor. Nas férias de janeiro, Zico Lamour, haja um almoço mais de graça ou metade do O pessoal preço? da Força Aérea paga metade. Ele foi lá no aeroporto de... Na Aldeia da Serra. Aldeia da Serra. Aldeia da Serra, É. e ele se passou por um... Mecânico de avião. Mas a pergunta é, pagou metade? Paguei metade. Aí chegamos lá em Vitor Sul, seu Harris, que o pessoal tem um esquema com o pessoal da Força Aérea. Aí eu cheguei com meu amigo Arroz Marroquino, ele falou assim: Grande Arroz esse aqui é o Zico, o Tigo, são pilotos, são mecânicos da aeronave e tal. Daí ele olhou pra nós assim, fica me olhando. Tipo, aí beleza, daí eu pensei, tem que fazer alguma coisa, né? Pra esse almoço, daí eu peguei, fui pegar comida lá, olhar pra cima e falei, mas engraçado, por que aquela luz do trem de pouso tá acesa? Porque não faz sentido, porque ele é fixo, o trem de pouso é fixo. Se fosse no caso do avião que tem que... Mas ele permanece aceso. Daí eu tinha comigo, não sei. O tipo, ele não é tão assim, né? Eu falei, mas cara, eu tenho que ver a hora que chegar lá. Porque uma coisa que tá me incomodando. Porque, cara, toda vez no painel, ele fica no painel. A hora que eu chegar, o seu Harris olhava assim, eu falei, pô, se daí a pouco vamos pagar. Eu falei, não, deles é da irmão. Ele falou, deles pode pagar. Metade só, que eles são do Aldeia da Serra. É mecânico. O Zico imaginando o painel de um Celta, né? Botar com a luz acesa aqui, pô. Viu, mas tem a segunda Ai, que eu tô parte. sem cinto, por isso que tá Tem a segunda parte, que daí o Adelar, o Arroz Marroquino, voltou lá na Aldeia da Serra, daí ele pegou e falou assim, vem aqui, me diz uma coisa, alemão, que ele também, o Adelar também é alemão. Aqueles dois mecânicos que veio aqui aquele dia, eles não têm cara de mecânico. Eles são muito vagabundos. Um deles é bem gordinho. Mecânico não é gordo. Eu achei estranho. Eles são mecânicos. Não, são. Olha, professor Fábio, fica ligado aí quando você vê o vale Zico nada. em algum evento, algum encontro aí. Porque ele ó. pode ser qualquer coisa. Mas, professor, quero agradecer a tua presença aqui no Bodapã, ainda mais esse Prazer, dia especial tá para aqui. nós aqui. Com certeza. E parabéns pelo trabalho. Mande um abraço para todos os alunos, pessoal da Tuiuti. Obrigado mesmo de coração e volte mais vezes aqui. Estou sempre à disposição caso precise de alguma coisa. Que Boa. legal, hein? Gente, Só e-mail. esse é o professor Fábio Schreiner. É isso? Schreiner. Exato. Schreiner aqui no Fábio Bodapã. Schreiner. Salva de palmas para ele. Já coração. Essa fera aí, meu. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, parabéns. Obrigado, Valeu, professor. Intervalo Obrigado, rapidaço, a gente continua no YouTube, fica aí. Você está ouvindo o Boa da Pan.